Bem-vindos a mais um Inverso Talks. O sucesso não tem fórmula, mas tem consistência, coragem e a capacidade de se manter relevante ao longo do tempo. E hoje nós vamos receber alguém que fez isso e faz brilhantemente, né, Roberto? Que não só viu o mercado mudar, mas conseguiu se tornar longevo nele, né, tornando esse mercado gigantesco. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, sobre esse empreendedor nato que faz acontecer na história aqui do Ceará. Valédia, o nosso convidado de hoje é nada mais, nada menos do que Marcos André Borges. Ele que é um jornalista por formação, mas um empreendedor por vocação. Fundador da VSN Comunicação e sócio da Trends, ele fez sucesso, ele faz sucesso e certamente amanhã ele será ainda mais promissor do que hoje. Marcos André Borges, um privilégio tê-lo aqui conosco, você que é uma referência no estado do Ceará, na comunicação corporativa, como gestor e CEO da agência mais longeva do estado do Ceará, de publicidade, comunicador, aquele que resolve as crises das empresas do mundo corporativo. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Roberto. Muito obrigado, Valéria. É uma satisfação enorme estar aqui no Investalk. Prazer grande. Já começa sendo sucesso, né? Tive a oportunidade agora de acabar de ver vocês entrevistando uma grande personalidade da nossa economia e com certeza já começou uma relevância muito grande. E aqui eu aproveito para dar meus parabéns, né, para vocês. Inclusive, só falando assim, as pessoas às vezes, é até bom, até para esclarecimento, quando você coloca publicitário, agências de publicidade, na verdade, as pessoas confundem muito a questão da agência de relações públicas, que é comunicação corporativa, com publicidade, né? Na verdade, a VSN Comunicação, o que é pioneira no estado do Ceará, é na área de PR, né? Public Relations, na área de comunicação corporativa. Nossa formação não é em publicidade, é de jornalista, mas isso é comum. A gente é mais fácil Mas você. é legal você contar essa diferença, né, para que todos saibam. Exatamente. A nossa atividade é uma atividade que ela tem uma capilaridade e tem umas peculiaridades tão grandes que é difícil você até contar para as pessoas da família o que você faz. Sabe aquela tia que pergunta, "Mas o que você faz?" Então é mais fácil você dizer que não, ele faz uma agência publicitária e faz publicidade. Tá? Dentro do inconsciente coletivo, acaba prevalecendo porque o mais tradicional é o que é mais conhecido, né? E a atividade de relações públicas, você tem dela, tem diversas conotações, né? Uma questão não é só semântica, não. Na prática, por exemplo, PR, Public Relations dos Estados Unidos, ela já tem uma abrangência em que a própria publicidade, o marketing, a propaganda, a comunicação corporativa está debaixo do guarda-chuva das relações públicas. Que, na verdade, nada mais é do que a forma que você se comunica com todos os seus stakeholders, né? Uhum. Com cada um dos pontos. É você desenvolver estratégias eh, e narrativas de acordo com aquele público que te interessa, que interessa o seu cliente. Então isso é o que a gente faz, a gente Conta um ajuda pouquinho. as pessoas e as empresas a se comunicarem com os seus públicos de interesse. Muito bom. Conta um pouquinho pra gente, então, quem é o Marcos André antes de ser o CEO da VSM? Essa sua trajetória no jornalismo, como que isso se processou até chegar à VSM Comunicações? Quem é o Marcos André, filho do saudoso e querido Cássio? Mas o Marcos André, com muito orgulho, filho do engenheiro Cássio Borges, de Marinha Borges, a quem eu devo toda a minha formação de educação, não só a educação acadêmica, mas a educação do ponto de vista de conduta, ética, de valores, inclusive valores religiosos, muito cristão, né? Sou católico, praticamente tudo que faço na minha vida eu peço luz divina e agradeço sempre, agradeço muito mais do que peço. Na verdade, eu peço muito pouco, porque eu acho que tem que agradecer sempre a Deus. Comecei muito cedo, sempre tive um espírito empreendedor, Roberto Valéria.
E você falando do meu pai, interessante, meu pai é engenheiro, só tem uma irmã, e as pessoas acham que a engenharia, principalmente antigamente, né, por ser uma ciência mais cartesiana, exata, né, era mais para os homens, né? E o jornalismo, a área de humanas, Era para as meninas. na verdade, a minha irmã seguiu ser engenheira, né? Depois ela fez mestrado, JP, na área de engenharia, na área de transporte, foi para os Estados Unidos, foi ser consultora do BID, lá casas com Mecânica, e eu segui o jornalismo. Mas meu pai, na época dele, não tinha faculdade de jornalismo, mas ele foi o primeiro a fundar no centro estudantil o primeiro jornal no estado de Então São ele sempre Paulo. apoiou suas tomadas de decisão. Sempre. Então ele tem a genética da engenharia, mas tem também. Ele é decano ele faleceu há 2 anos, mas ele é decano, entre ele e Cid Carvalho, a Sá, da Associação Cearense de Imprensa. Então peguei um pouco desse DNA, né? E peguei um DNA que não tinha na empresa, ele é funcionário do Denox, por todos os cargos do Departamento Nacional de Obras Contra Secas, mas não tinha ninguém na família que tinha espírito empreendedor. E eu comecei muito cedo, com 11 anos, eu até brinco assim, dizendo assim, puxa, eu vejo minhas filhas hoje, a mais velha tem 16, a outra tem 13, nunca entraram no ônibus. Eu, com 11 anos de idade, eu pegava o ônibus chamado Antônio Salles, ia para o centro da cidade, parava naquela Coração de Jesus, a minha igreja, aí eu comprava chocolate, bombom, balas, algumas coisas, e botei um banquinho e comecei a vender. Isso lá na frente lá de casa. Aí voltava de um ônibus. E uma vez meu pai chegou ele, motorista lá do Denox, ele perguntou, o que é isso? Eu falei, não, papai, estou vendendo aqui, vocês não querem não comprar? Aí eu ofereci para ele e para o motorista. E uma coisa que eu gravei muito na minha memória é que ele dizia assim, meu filho, não tem problema em você vender. A única coisa que você tem que botar na sua cabeça, você é um estudante profissional. Eu não entendi o que é que significava ser estudante profissional. A única coisa que eu entendi foi que ele disse, você não pode tirar nota baixa. E isso gravei. Estudante profissional me causou até uma certa confusão. Eu fiquei pensando, será que aqui então, já que eu estudo, em vez de pagar a escola, era por receber dinheiro? É isso? Olha, só queria ganhar em cima da profissão, ué. Mas eu entendi que eu não podia tirar nota baixa, então eu cumpri a risca. Então, aí com 13 anos, já estava distribuindo meus cartãozinhos e fazendo pizza, entregando em bicicleta. Era Pizza Fune, que hoje é o nosso delivery, né? Nem se falava delivery naquela época. Não tinha celular, telefone. Era virado, né? Ligado e entregado. Então, assim, eu sei que tive esse espírito empreendedor, entrei com 17 anos na faculdade de jornalismo, já comecei a trabalhar em rádio, jornal, televisão, fiz concurso do Banco do Nordeste para trabalhar no setor de comunicação que está no gabinete da presidência, mas foi uma experiência muito boa, porque é muito bom. O banco é muito rico e você aprender e ter disciplina, de entender os processos, os ritos, mas eu não vi que não era bem ainda, não era o que eu queria. Então, ainda enquanto estudante, eu tive a oportunidade de continuar no Banco do Nordeste, que naquela época, funcionário do Banco do Nordeste ou do Banco do Brasil, todos os pais queriam, né? Estabilidade, salário mínimo. E eu simplesmente era assim, eu dizia, olha, eu estou em tal, eu saí desse emprego, estou morto, fiquei, meus pais disseram, poxa, você sai, não acredito não, saí. Resolvi dar minha própria empresa, tem enquanto estudante, mais todos os colegas, depois eu continuei sozinho, comprei a parte deles e estamos aqui hoje, né? E o que significa hoje para você isso, né? Porque é a empresa mais longeva do Nordeste, né? Eu poderia dizer, nesse ramo de comunicação. É verdade, hoje nós somos a empresa mais longeva do norte e nordeste do país. Antes da gente criar a BSM Comunicação, existiam até empresas mais antigas, que tinham sido criadas antes, na Bahia, em Pernambuco, mas que depois não tiveram continuidade, né? E a gente continuou, né? Eu acho que para continuar, eu repito muito como um mantra, sabe, Valéria e Roberto? Eu digo sempre, para se manter uma tradição de sucesso, o segredo é sair do tradicional. Então, Excelentes frases para se memorizar. a BSC Comunicação é uma empresa que ela sempre está saindo tradicional. E eu digo que nós somos pioneiros por sermos inovadores, somos inovadores porque estamos em constante transformação. Ou seja, a gente não pode parar, a gente tem que estar sempre se reinventando. A nossa equipe é importante, porque quem trabalha com capital intelectual, o maior patrimônio são os colaboradores. É importante que você tenha capacitação, de que eles também têm.
Então, assim, sempre procurei estar sempre me atualizando. Eu tenho formação em gestão de comunicação corporativa pela Fundação Dom Cabral, tenho outros cursos também. A Carla, que é a minha esposa e minha sócia, que também é uma pessoa que se capacita muito, até porque tem que ser exemplo para os nossos colaboradores. A gente investe muito em tecnologia, inovação e novos serviços. Depois, recentemente, criamos a Trends, ou seja, a gente tem uma inquietude empreendedora que mostra aquela questão que as coisas não acontecem de graça. Se é mais longeva, é porque a gente está fazendo sempre algo diferente e a gente nunca entra na zona de conforto, né? Porque toda empresa tem aquele ciclo de ascendência, aí depois ela tem que entrar na maturidade, talvez aí depois no declínio, no descendente. Se você não se reinventa nesse momento, a tendência é que a empresa Não é sorte, é não é já. no trabalho. É consistência, Não. consistência. Ed, você já parou para pensar? Nós estamos diante de mais um inconformado com a gente. E essas energia o que dá Procura. de nós estarmos aqui, porque nós somos inconformados, né? E a perspectiva é exatamente essa, Marcos André. É de inovar, de aprender, de fazer de novo, de nos reinventarmos, independente da idade, da cor, da raça, do credo, das nossas formações, das nossas experiências. O sentido da vida é de nós podermos sermos eternos inconformados e, a partir dessa perspectiva, podermos fazer mais e melhor, buscando aprender coisas diferentes. E essa lição que você nos traz, ela converge para tudo que nós acreditamos. Isso aí que você está dizendo, Roberto, isso aí é comprovado até cientificamente, né? Acho que a própria neurolinguística diz que essa questão desse conformismo, de você estar sempre aprendendo coisas novas, enfrentando novos desafios, isso aí impacta diretamente no seu cognitivo, né? Você não se torna uma pessoa engessada, né? Diante de adversidade, você tem uma facilidade, seja na vida pessoal, familiar, afetiva, profissional, uma pessoa que está buscando desafios e está sempre se reinventando, ela tem uma possibilidade muito maior de superar a adversidade do que aquela que está sempre na rotina, fazendo o mesmo. Isso, na minha vida pessoal também, estou sempre buscando desafios, né? Os conformes têm muita dificuldade na hora da adversidade. Exatamente. De 3 anos para cá, resolvi nadar em águas abertas, né? Você namora? Não sou na pinha, tipo Natal náutico, que é um 5,5. É literalmente nadando no Oceano Atlântico, literalmente. Já tô Com companhias maravilhosas. já estou indo nadar, temos ali dos meus que chegam e dizem, rapaz, como é que tem coragem de um negócio desse? Mal é um negócio perigoso, e os tubarões, e não sei o quê. Aqui, pelo menos no Ceará, nunca houve em casa, né? Isso, na cidade onde eu nasci, Recife, que eu vim com 1 ano de idade, né? Sou cearense de coração, porque vim com 1 ano, recebi um título de cidadão cearense que nem precisava. Porque você é cearense, né? Então, eu digo sempre que eu tenho, né, dupla naturalidade, não, eu tenho dupla nacionalidade, cearense e pernambucano. Então, assim, tanto na vida profissional como na pessoa, estou sempre buscando novos desafios. Eu sou realmente, sou como vocês, né? Eu tenho essa inquietude, esse inconformismo também, então a gente, nesse aspecto que vocês falaram, a gente é parecido. E como que você vê o papel da comunicação dentro das empresas? Qual a importância disso? Mas a comunicação, eu costumo dizer que a gente trabalha com reputação. Eu digo que reputação é o ativo mais valioso que tem nas pessoas e nas empresas, nas instituições. Por quê? Porque é um ativo intangível, tem um valor incalculável. Quanto é que vale uma reputação, né? E a sua reputação, Valéria, a sua reputação, Roberto, é o que fala de você quando você não está na sala. Verdade. E é uma coisa que não se constrói da noite para o dia, né? Sim. É uma coisa que é um processo. Então, para uma empresa que investe em comunicação, ela tem retorno, né? Porque ela, como tem uma reputação forte, até dentro de uma adversidade, de uma crise, ela vai investir menos energia e menos dinheiro, porque ela se preocupou em trabalhar a reputação. Você chega no Japão, os prédios são feitos com alicerces, com fundações maiores para, por exemplo, se enfrentar as intempéries da natureza, os terremotos, por exemplo, né?
A mesma coisa é a reputação. Uma empresa que tem uma imagem sólida, uma reputação sólida, dentro de uma crise, ela se sai de uma forma muito melhor do que uma empresa que não tem. Eu digo sempre, porque muitas vezes a gente estoura uma crise numa empresa e nós somos chamados como se fossem bombeiros da comunicação ou como se fosse um advogado criminalista penal. A gente chega lá para salvar a pátria, né? Mas, assim, se aquela empresa tivesse tido um cuidado, ter investido em educação, não precisava de chegar nesse momento, né? E muitas dessas empresas que nós chegamos em situações como essa, a grande maioria acaba ficando como cliente fixo, eles passam a entender a importância de se investir na comunicação. E quando você como quando você é expert no assunto, você vai adquirindo know-how, uma expertise, um feeling, que até muitas vezes, antes de uma crise se instalar, ela dá sinais. Sim. E eu criei até no termo, né? Eu creio que eu disse é como se fosse uma espécie de compliance para a comunicação que a gente faz. Então a gente consegue se antecipar, tendo alguns manual de procedimentos, alguns processos, alguns estudos de cenário, muitas vezes a gente consegue se antecipar e até evitar ou mitigar possíveis crises. Ó, folga que nem sempre isso é possível. Às vezes tem variáveis que é impossível se prever, mas muitas vezes também é possível. E a gente também, dentro da empresa, não só vai gerir a questão de reputação, vamos trabalhar a gente trabalha na agenda positiva, com os stakeholders, com os pontos de interesse que é pela empresa que a gente representa, seja o público interno, seja fornecedor, seja cliente, seja sociedade civil organizada, porque a gente faz trabalho de HelpGov, né? HelpGov tem várias terminologias para HelpGov, que é relações governamentais. Tem RIG, Relações Institucionais Governamentais, tem Advocacy, né? Que as empresas de comunicação corporativa e relações públicas fazem, alguns escritórios também que a advocacia fazem, né? Lá nos Estados Unidos, é mais conhecido como o lobby, que é uma atividade regulamentada, legítima, né? Até porque se você for ver o lobby, na verdade, Que aqui, a palavra aqui no Brasil eles usam isso como uma forma pejorativa e que na verdade não é. não é. O lobby Concordo. é interesses legítimos de uma pessoa, de um grupo de pessoas, ou de empresas, ou de instituições. Quarto, no Brasil virou sinônimo de corrupção, distorção. Concordo. Sempre falo isso. Houve um resgate muito grande, né? Nessa palavra, né? Lobby. E que hoje já está regulamentada, né? Pois é, hoje é como eu te falei, hoje existem instituições, empresas, associações de HelpGov, de RIG, né, que abriram profissionais que trabalham com essas questões de relações institucionais e governamentais. Marcos André, você que é jornalista, casou com uma lady do estado do Ceará, que é a Carla, que também é jornalista, e é sua sócia. Como é conviver todos os dias com a mulher da sua vida, mãe das suas filhas, dona da sua casa, sendo a sua sócia, sendo a sua colega de profissão, a sua confidente? Como é essa relação do casal Marcos e Carla, que são muito queridos por muitos de nós? Oi, Roberto, a relação é muito boa, acho que existe uma complementariedade entre a gente, né? De características do perfil, acho que muito se complementa muito, sabe, as características, então isso eu acho que ajuda também no sucesso das nossas empresas, né? Nós temos a ABSM Editora, a ABSM Comunicação, a empresa mais recente do grupo, né? Que vai fazer 6 anos, é a Trends, que a Carla fundou, né? Cofundadora comigo também. Então isso é muito importante. Agora também é um exercício de disciplina também diário, porque a gente tem que se policiar por a gente trabalhar no dia a dia, né? Tem um desgaste natural de você estar ali lidando no dia a dia de trabalho, lidando com crise, de clientes, dia a dia de trabalho. Aí a gente acaba, sem querer, levando a situação Um pouquinho pro pessoal. para dentro de casa. E isso a gente tem que se policiar, né? A gente não pode permitir que isso aconteça. Então, por exemplo, quando a gente está almoçando com as nossas filhas lá, quando a gente um percebe que o outro está sem querer entrando em assunto de trabalho, ele já, opa, não é momento para isso. E até as próprias meninas lá em casa, elas próprias dizem, olha, vocês não vão falar de trabalho, né?
tem alguns fiscais também nesse Legal. sentido, né. E são 2 fiscais maravilhosas, 2 anjos, 2 anjos. São sim. Nina e a Clara. E a Mina, né, que gosta muito do Benjamin, seu filho também, que é outro menino maravilhoso. São, eu digo que são as pérolas nós presentes que Deus me deu, são minhas pérolas preciosas. Mas não é um exercício, uma tarefa fácil, porque como a nossa atividade é diferente de uma atividade que termina ali no expediente, depois das 18 horas, quem lida com comunicação, os veículos de comunicação hoje todos são online. As E redes rápidos, sociais né, com também. muita E celeridade. celeridade de um E é tudo 24 horas. então é aquela coisa, aconteceu um fato, não deixa para ver amanhã, não tem isso. Então nosso trabalho é de domingo a domingo, pode ser sábado, feriado, às vezes acontece, tá ali todo mundo reunido, a família numa ceia de Natal, eu vou lá para o escritório da casa porque eu tenho que resolver uma crise, não pode esperar. Sim, deixar para o dia seguinte. Eu passo até uma analogia, a Valéria que é médica, eu digo para meus amigos assim, eu faço um trabalho de cirurgia ou de obstetra, né? Eu nem escolho a hora. O menino não escolhe hora para nascer, não tem coisa. E como é que surgiu a Trends em toda essa situação? Como tudo que acho que aconteceu na minha vida, né? Acho que tudo que me move e que faz, não é só a questão financeira, a gente faz por amor, né? E por acreditar, por se identificar com esse projeto. E a Trends, a gente percebeu que existia uma oportunidade de mercado de se criar uma plataforma que a gente pudesse trabalhar essa questão de fomentar o ecossistema econômico do estado do Ceará. E ela tem esse papel, a Trends tem um papel também de veículo de comunicação, mas não de veículo de comunicação, ela não de acordo com os veículos de comunicação tradicional que trabalham e cobrem o factual das notícias, né? A gente tem uma TV Trends, a gente tem alguns programas variados, tem um podcast, um conteúdo estrito, mas a gente faz matérias normalmente, até trabalha algumas coisas do factual, mas de uma forma, às vezes, um trabalho de uma forma diferente, o vídeo especialista, infográficos, aprofundando mais um pouco o tema, né? E diferentemente dos veículos tradicionais, onde a intenção é ter uma base grande de audiência, para que possa vender isso, e está muito correto os veículos de comunicação fazer isso, para poder vender seus produtos, seus anunciantes. A Trends não, tem um público nichado. Nosso público é voltado para o empresário, o investidor, se leva de grandes empresas, alta gestão pública, profissionais liberais, estrada de temas como economia, negócio, infraestrutura, inovação, tecnologia, ou seja, são temas muito direcionados. Temos projetos especiais da Trends também, como o Move Ceará, que faz uma ponte de setor produtivo e o setor público. Temos também eventos corporativos que a gente faz, né, os Trades Experience, que também a gente faz. Passou de uns anos para cá também fazer algumas edições junto com o ILES, né, o Instituto de Lideranças Empresariais, que o Alberto é o presidente aqui no estado do Ceará, tem a honra de ser o vice-presidente de negócios. Então a gente também faz muita coisa junto, trades e ILES nessa questão de eventos corporativos. A gente trabalha muito com construção de consenso também. A gente tem uma relação muito boa no setor jurídico, no Ministério Público, no setor executivo, nos poderes concedentes, nas entidades de classe. Então, a gente às vezes consegue fazer esse trabalho de mediar, né, às vezes alguns conflitos, e a Trends faz muito esse papel também de buscar a construção de consenso. Então, assim, acabou sendo uma coisa que eu já carregava comigo, essa característica de ter, por conta da BSM Comunicação, ter esse relacionamento, essa questão de relações institucionais e governamentais, com o setor produtivo, setor público, setor. Isso a gente acabou embarcando isso na Twitch também, né? Então, isso ajudou a Twitch a fazer, porque a gente já navegava nesses mares aí. É legal ver isso, né, porque é um movimento dentro de uma temática que é a comunicação, mas são movimentos totalmente diversos, né. E quando você para pensar no mundo da comunicação hoje, que é uma diversidade gigantesca que a gente precisa pensar em omnichannel, né, você acabou abordando todas as áreas, Precisa. né. E aí a minha outra pergunta, como é que você vê essa questão da comunicação daqui a uns 10 anos? Com essa velocidade que a gente tem hoje em comunicar. Eu vejo a comunicação, ela de uma forma cada vez mais nichada, né, mais segmentada. Até porque tem uma profusão muito grande hoje de informação, é difícil você
acompanhar tudo, né? Tudo, absorver tudo, né? Você acaba ficando um pouco saturado, você é bombardeado com informação de toda a natureza. Os próprios veículos de comunicação tradicionais, hoje eles têm as editorias específicas, tem os especialistas de cada área, né? Não só jornalistas. E entrando na inteligência artificial também, nisso meio. Exatamente, não só jornalistas, mas, por exemplo, tem colunistas na sua área de medicina, na sua área específica, por exemplo, na área do Roberto, que trabalha com gestão, não sou de gestão, com contabilidade. E cada um dessas áreas tem um público que tem o seu interesse. Então, eu acho que essa segmentação é uma tendência muito grande. Eu acho que as redes sociais, os influencers também, hoje em dia, não é só a quantidade de seguidores que tem, é a qualidade desses seguidores e o que é que existe engajamento. Quer dizer, a pessoa que sabe, tem milhões de seguidores, Mas não engajam. mas não engajam. Ou então, você tem ali, e não adianta você colocar o teu produto ali que não vai estar atingindo, porque parece ter milhões, às vezes podem nem ser robôs, podem até engajar, mas às vezes não faz sentido Com o seu convite de interesse, né? Que te interessa. Então, além do que, as redes sociais é meio que um universo meio sem limites, né? Porque não tem regulamentação. Então, nessa questão, os meios de comunicação tradicionais têm um papel, porque são meios de comunicação que têm uma responsabilidade com o que é feito, né? com que veicula. O que veicula, né? Muitos deles, como a televisão, são concessões públicas. Os próprios jornais têm uma conduta dentro dos critérios jornalísticos, né? Que procura seguir também, e acaba legitimando, dando mais credibilidade, às vezes, do que alguns desses que estão que a gente vê nas redes E sociais. com isso nós precisamos desmistificar as fake news, né? E aí a gente vai associar aqui fake news com inteligência artificial, IA. Você acredita que a IA vai substituir os profissionais? Você acredita que a IA ela vai ter um papel dentro da comunicação corporativa vindoura de uma forma a excluir os profissionais? Olha, Alberto, eu não diria que vem excluir, mas é algo retroativo. A questão da IA em qualquer segmento, na comunicação, não é diferente, né? Aqui, sinceramente, tem exemplos aí. Por exemplo, no Grupo Cidade, existe hoje uma rádio lá que é totalmente conduzida por IA. Os apresentadores, né? Os locutores são de inteligência artificial. Mas, assim, por isso que eu digo, isso é irretroagível em qualquer segmento, mas eu acho que a inteligência humana, ela sempre vai ter a sua importância, sabe? Eu acho que ela nunca vai poder ser totalmente substituída. Eu acho que existe uma convivência natural da inteligência humana com o IA, que dá para se conviver, desde que você não torne essa convivência de uma forma tóxica, você saiba conduzir de uma forma equilibrada, né? Saiba equacionar de como é que você deve lidar. Eu acho que aí tem a importância muito grande. Concordo. E ainda faço uma outra pergunta. Com essa quantidade de canais, de informação, velocidade, você acredita que a gente vai ter uma crise de reputação por conta dessa hipertransparência? É que a gente todos se mostram, todos postam. Você acredita nisso? Uma exposição, né? Exigir uma exposição muito E essa data já está acontecendo. Hoje em dia, você está em qualquer local público, você não sabe se você está sendo gravado ali com o celular, hoje é facilidade muito grande, né? A pessoa grava e pouco tempo viraliza, e tem uma amplitude muito grande, então os tanto idade muito grande. E às vezes uma distorção daquilo que está sendo dito, como está sendo dito, porque você pode fazer um recorte e dar uma conotação completamente diferente à verdadeira. Ótimo. Mas dito feito também, que é uma questão de inteligência artificial que se utiliza também. Então, as próprias fake news, né, esse trabalho de desinformação. Aí, tinha muitos exemplos com a agência de comunicação corporativa, relações como a nossa, para gerenciamento de crise, às vezes situações como essa, né? Isso acontece muito, é muito frequente de pegar casos como esse também, de algo que foi dito e distorcido, né? Nas redes sociais, por exemplo. E é bem complicado, né? Você trabalhar, você desfazer o que foi falado, né? Palavra dita, né? Depois que foi lançada, você não tem como retroagir. Palavra dita é como pancada dada, É. né? Não tem volta. Mas tem a VSM para fazer a mudança da conformação das coisas. É tudo Ela dá outro entendimento, outro trazer uma vertente mais
concreta, mais sólida. Eu vou de uma forma. Muito bacana o trabalho de vocês. Muito bacana. Marcos, qual é o segredo do sucesso e essa longevidade da VSM? Sob o seu comando. Até assim, como eu falei para vocês, né? Eu acho que é esse inconformismo, essa questão de a gente estar sempre se reinventando, né? Se capacitando, lançando novos serviços, novas abordagens, acompanhando o que está acontecendo no mundo, isso é muito importante, né? A gente está antenado com as tendências da comunicação global, né? Não só, a gente não pode se deter aqui só a nossa região, o nosso país, né? Acho que isso é muito importante. Essa questão do benchmark eu acho muito importante. Essa troca de informações. Eu acho que a gente tem que ter, às vezes, humildade para saber que a gente não é o dono da verdade, a gente não sabe tudo, sabe que sempre tem sempre alguém na sua área de atuação que sabe algo mais do que você pode aprender também. E outras áreas também que podem convergir, né? Podem agregar. Todas as áreas também. Eu acho isso muito importante, sabe? Esse trabalho de benchmark e pegar exemplos que foram bem sucedidos em outros locais, eu mesmo para algumas pessoas refletem e se espelham em alguns modelos, por exemplo, desenvolvidos pela BSM Comunicação, o contrato também acontece, né? Eu acho que isso cria assim, um círculo virtuoso, né? Que eu acho que é bom para todo mundo. Qual é o legado do Marcos André Borges de Lucena na comunicação do estado do Ceará, como jornalista, como empresário, como empreendedor e como capitão, comandante da VSM Comunicação, a empresa mais longeva do nosso estado no seu segmento? Eu acho que o legado que eu te deixo aí é esse compromisso com a ética, né? Esse compromisso com o profissionalismo, né? Eu digo sempre que um profissional de sucesso, qualquer área, ele tem que ter um tripé. Ele tem que ter competência, tem que ter talento, ele tem que ter profissionalismo e hoje em dia é fundamental ter relacionamento, network. Se você tiver só um deles, isoladamente, você não consegue ser um profissional completo. Né? Isso vale para todas as áreas. Todas as áreas. Você é muito relacionado, mas se você não tiver competência, o que é que adianta os seus relacionamentos? Ou então você é muito competente, mas você não tem relacionamento. Ou então você é competente e tem relacionamento, mas você não tem profissionalismo. Por exemplo, o cara é super competente, é talentoso, tem bons relacionamentos, mas ele simplesmente não consegue operacionalizar. Ele não tem disciplina, ele não cumpre prazo, não faz entregas. Esse tripé, para mim, é fundamental em qualquer profissão. E hoje, outra tendência é o profissional nexialista. É aquele profissional que tem uma visão caleidoscópica, que você consegue entender de diversos segmentos, diversos temas. É o que eu chamo de visão 360. Exatamente. Isso, hoje em dia, é fundamental, importante. Com certeza. Nossa, que bate-papo gostoso, né? A gente poderia ficar aqui horas conversando com o Marcos. A gente hoje resolveu fazer uma coisa bem mais descontraída, né? Pro Marcos André, vamos abrir um vinho, deixar uma coisa mais descontraída, um bate-papo mais gostoso. Com certeza. O nosso entendimento é de customizar esse momento do podcast. Com certeza. As pessoas são diferentes, têm talentos diferentes, elas têm energias diferentes, e o nosso sentimento é acolhedor, de entender cada um com o seu cada qual, e a partir daí podermos cada vez mais convergirmos nessa mesma energia para fazer mais e melhor. Eu queria dar meus parabéns para você, Roberto, para a Valédia, que eu me senti realmente acolhido. Acho que ter sido o Invest Talk uma proposta muito interessante. E essa questão, você dizer, de conduzir o conceito de cada programa, formato, de acordo com o entrevistado também, para vocês não ficam de uma forma engessada, né? Isso é muito bacana. É um diferencial competitivo, vocês já começam com isso também. E desejar sucesso para vocês, agradecer muito essa oportunidade rica de tocar assim, ideias profissionais tão competência aí também. Nossa. Isso para a gente é mais um grande desafio. Nós não somos profissionais da comunicação, como vocês sabem, nós temos profissões diferentes, mas nós somos empresários, empreendedores, Valédia e eu,
E nós estamos aqui para fazer a falta de novidade, sair da conformidade, sair da zona de conforto, exercitar o desconforme, exercitar o inconformado. E esse é o nosso sentimento. E é uma honra para a gente, Marcos André Borges, você que é meu amigo há mais de 20 anos, tenho o privilégio, o prazer tê-lo aqui conosco. Eu e Valédia estamos vivendo esse momento singular em nossas vidas. E você, como o grande mestre da comunicação, vem como que abençoar esse programa. Eu aprendi. Considero me eterno aprendiz. E tá sempre É uma alegria muito grande, né, Valédia? Com certeza. E assim a gente encerra mais um Inverso Talks. A gente viu hoje que comunicação é muito mais do que transmitir. Obrigada, Marcos, mais uma vez, por elevar o padrão do mercado de comunicação aqui no Ceará, inspirando tantas empresas, tantos negócios, tantos profissionais que eu tenho certeza que se inspiram em vocês. Muito obrigado. É um privilégio grande, que Deus abençoe e conserve assim. Amém. Obrigado. Todos nós.